Bom dia, vamos começar a nossa entrevista sobre fertilidade e nutrição do solo com o agrônomo Marcos Paulo de Oliveira Castro, agrônomo que foi formado no IFTM Uberlândia no fim do ano de 2023 e hoje atua na Protec em Araguari. A entrevista foi feita pelos alunos Pedro Paulo Gonçalves e Caio Garcia. Meu nome é Marcos Paulo de Oliveira Castro, eu sou engenheiro agrônomo e eu formei no IFTM, no campus de Uberlândia. Eu formei no final de 2023, sou da nona turma e agora eu estou aqui ajudando alguns colegas e companheiros a fazer um trabalho, respondendo algumas perguntas aqui. Só para entender um pouco da minha trajetória, eu fiz alguns estágios durante a faculdade, após a faculdade também, só que para ser um pouco mais objetivo, eu vou falar do meu momento atual no mercado de trabalho. Hoje eu trabalho na Protec, da cidade de Araguari. Hoje eu sou consultor comercial, consultor de vendas, né? Então eu atuo trabalhando aqui na cidade de Araguari, vendendo os produtos da Protec. Aí eu atendo produtor tanto de Araguari, de Indianópolis, um pouco de Monte Carmelo, voltado para a cultura do café, certo? Então eu vou começar aqui a responder as perguntas. Na sua visão, quais são os principais desafios relacionados à fertilidade do solo na cafeicultura do Triângulo Mineiro? Aqui os nossos principais desafios aqui é investimento, né? Às vezes o produtor ele é muito mão fechada, né? Então ele não quer investir tanto, consequentemente ele não aduba da forma correta a cultura do café aqui na região. E também outra principal dificuldade que a gente enfrenta aqui é em relação à correção de solo, tanto calagem quanto gessagem, principalmente gessagem. Tem a maioria aqui dos produtores, principalmente, é, não fazem amostragem de solo de 20 a 40, que é justamente para a gente observar a necessidade ou não de gessagem. Então aqui a maioria não faz. Geralmente é só de 0 a 20 para ver calcário e gesso nem importa para eles. Meu nome é Caio e eu vou dar sequência agora às perguntas para o Marcos Paulo. Segunda pergunta: qual produto normalmente é mais comercializado para a região na cultura do café? No momento, o mais comercializado e falado, assim, que ele pegou uma fama muito rápido, ele chama Joiner. E ele é um produto da Singenta, ele é usado para bicho mineiro. Na bula dele, ele tem registro para bicho mineiro, broca e ácaro. Só que no campo a gente observa só um excelente controle para bicho mineiro. Agora para broca ele não é bom, para ácaro ele ajuda, mas também não é o foco. Agora para bicho mineiro ele é um excelente produto, está sendo muito utilizado aí. Então ele deixa um residual muito bom assim na lavoura. Tem lavouras aí que seguram 90, 100, 120, até 120 dias. Na bula não fala isso, mas a gente está enxergando isso que segura muito tempo para até o bicho mineiro aparecer de novo, sabe? Aí, para explicar como o produto funciona, aí é outra história. Mas o mais utilizado no momento é o joiner da Singenta, produto novo. Como é feita, geralmente, a correção do solo antes do plantio do café aqui na nossa região? Então, geralmente a gente faz a amostragem, né, de 0 a 20 e 20 a 40 para fazer uma correção só. A gente primeiro faz uma correção em área total. Aí depois a gente joga, né, o calcário em área total, incorpora, prática igual o plantio direto, como se fosse soja ou milho, certo? Aí depois de abrir as covas, o sulco, né, para plantar o café, há alguns produtores que colocam também calcário dentro da cova, para poder ajudar mais ainda e fornecer cálcio, magnésio e ajudar ainda na correção de solo do cafezinho novo. Agora, número 4: qual a importância da análise de solo e com que frequência deve ser feita? O solo é importantíssimo, né? Porque é através dela que a gente vai saber a necessidade ou não de uma calagem, de uma gessagem e principalmente da quantidade de nutrientes que a gente vai fornecer para a cultura do café, sendo nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre. Então, sem a análise de solo, a gente fica a cegos, né? Então, a gente precisa ter um norte, ter uma direção para a gente poder saber a quantidade, certo?
E aqui na cultura do café, ela é feita uma vez por ano, geralmente após a colheita, ou então em torno aí de 50 dias após a última adubação. Porque depois de 50 dias da última adubação, o adubo já não tem mais influência, então a gente pode fazer a análise solo sem que ela seja alterada, muito alterada, né? Você, como consultor, percebe que os produtores da região estão mais conscientes sobre a nutrição equilibrada do cafeeiro? Percebo, sim. Geralmente os produtores eles são até meio mão de vaca, só que eles estão percebendo o quanto é importante a nutrição equilibrada do cafeeiro, porque sem essa nutrição a gente não consegue produzir bem. Ainda mais no preço do café igual está hoje em dia, né? Em 2025, aí na casa dos 2.500, então todo mundo quer produzir café e sabe que para produzir café precisa ter uma nutrição totalmente equilibrada. Ainda mais porque com a nutrição equilibrada a gente vai ter uma menor incidência de doença, de bactéria, que as folhas vão estar mais rígidas, vão estar mais fortes, não vão ficar suscetíveis aí a doenças, bactérias. Número 6. Que tipos de fertilizantes são mais recomendados para a fase inicial do desenvolvimento do café? Aqui não tem muito essa quais são os mais recomendados. Agora, por exemplo, o fósforo, né, que é o no café que é muito importante. Então a gente sempre coloca num café novo, a gente sempre coloca às vezes uma fonte de liberação mais lenta, igual um super simples que vai demorar um pouco a se solubilizar, né? Então a gente coloca um super simples. Agora a parte do no nitrogênio não tem muito o que falar. A gente usa tanto ureia quanto às vezes nitrato, faz muita fértil, né, no cafezinho novo, né? Isso, faz muita fértil no cafezinho novo, na fase inicial do café, né? Então, às vezes faz um amiorgan, que é um produto destinado à fertigação da Ajinomoto, faz um nitrato de cálcio, faz um MAP. Então, na fase inicial é muito importante a fertigação. E para a fase de produção, há uma mudança significativa na adubação? Com toda certeza. Quando a gente está na fase de produção, o café ele é muito mais exigente. Então ele tem uma maior quantidade de raiz, tem uma maior parte aérea, então a gente precisa adubar ele muito mais do que um cafezinho novo. Para poder produzir aí em torno aí de 60 sacas, 70, alguns produtores até 80. Então ele é muito mais exigente em adubação do que quando pequeno. Número 8. Quais práticas você recomenda para melhorar a eficiência da adubação? Então, sempre fazendo a correção do solo, né, por meio da análise de solo, a gente consegue melhorar a eficiência, que a gente não vai jogar menos e não vai jogar mais, né? Às vezes também, se o solo tiver com pouco fósforo, a gente faz quer dizer, fósforo não, né? Com pouco potássio, faz uma potassagem, se tiver com pouco fósforo, faz uma fosfatagem. E se tiver com muito fósforo no solo e o solo não estiver absorvendo, a gente hoje em dia também usa algumas bactérias aí que solubilizam esse fósforo para melhor absorção da planta. Só que aí é cada caso, né? Você vê um uso crescente de tecnologias como fertilizantes de liberação controlada ou bioestimulantes? Sim, na nossa região aqui é muito comum o uso de fertilizante de liberação controlada. Na Protec a gente até trabalha com a ICL, que são os famosos Polyblend, que é um adubo de liberação controlada. Então, no pico do café, da exigência nutricional do café, ele vai liberando aos poucos. Então, vamos supor, a gente aduba só uma vez só, uma ou duas vezes, dependendo do adubo, certo? E aí, conforme vai chovendo, ele vai liberando aos poucos. Então, tem crescendo sim, por ter uma melhor efetividade na mão de obra, né, do produtor. Tem um custo muito caro? Tem um custo muito caro, mas entrega bastante também. Um adubo com menos perca, né? Muito famoso também os adubos da Timac. E para finalizar, número 10. Marcos Paulo, qual mensagem você deixaria para os produtores que querem melhorar a produtividade sem comprometer a sustentabilidade do solo? Então, o primeiro passo é sempre fazer a análise de solo, porque você não vai jogar mais, não vai jogar uma ureia a mais, um nitrato de cálcio a mais, então você não vai acidificar o solo, não vai comprometer a sustentabilidade do solo. Então, se você não fazer análise de solo e jogar a mais, você está acidificando o solo sem necessidade. Então, sempre fazer a correção de solo, sem jogar às vezes também produtos
fortes demais, sempre de acordo com a análise de solo. Bom, foi observado a partir das respostas do entrevistado que ter uma boa relação com o solo de sua propriedade pode levar um produtor a obter um bom aumento na sua produção. Também foi constatado que ultimamente os produtores estão sendo mais conscientes, por mais que aumente os gastos, os mesmos estão procurando mais obter conhecimento sobre o seu solo.